Hoje resolvemos dar um passeio no Museu de Arte Moderna em Ribeirão Preto. Eram várias exposições e instalações, mas apesar disso, não tinha público. Você frequenta museus? Um pouco, não ver um pouco. Não. Eu não. E por que você não vai frequentemente? Não tenho muito costume e também não vejo muita exposição assim no caso. Pode costume. Não tenho hábito nenhum. Não sei, não vai. Já foi a alguma exposição no MAIP? Uma vez só, mas faz um tempo. Em geral, os brasileiros não têm o hábito de frequentar museus. Isso representa 96% da população. Segundo dados do IBGE, ainda na mesma pesquisa, 93% nunca viu uma exposição de arte. Isso mostra a falta de interesse das pessoas nesses espaços culturais. E quando perguntamos o motivo de não frequentarem esses locais, as respostas são bem parecidas. Falta de tempo mesmo. Falta de tempo. Horário de trabalho. Mas esse cientista político não concorda que os altos preços sejam um empecilho para uma visita ao museu. Os museus na Europa não são baratos e você tem um acesso aos museus. Na verdade, falta, do ponto de vista da iniciativa pública, incentivo e valorização. Eu já ouvi dentro da própria iniciativa pública o trato com prédios públicos como se fosse vilaria, como se fosse pedra. E há também na sociedade brasileira, você pega uma certa parte da camada mais rica da população brasileira, que olha, por exemplo, para a Europa como pedra. Ele prefere ir a Miami e ver luzinha e asfalto bem feito. Ou seja, não tem uma formação histórica no Brasil. Rufino diz que a grande valorização pelo moderno e pela tecnologia faz o brasileiro esquecer as raízes que construíram a história. O brasileiro olha para o futuro, ele não olha para o passado. Ele sofre de uma espécie de mnemofobia, ou seja, ele tem uma fobia da memória. Tanto que nós construímos prédios, construímos memória e destruímos memória para construir uma nova memória que será destruída logo ali na frente. Segundo, a gente vive numa cultura de massa. Numa cultura de massa, o homem se julga, o homem médio em geral, se julga intelectualmente acabado. E para se julgar intelectualmente acabado, ele não precisa de referências históricas, ele não precisa olhar para trás. Isso é um crime. Os pais, na verdade, visam um progresso do ponto de vista ou científico, ou financeiro, ou até mesmo revolucionário em alguns casos. Mas eles não conseguem olhar para a memória, nem mesmo memórias das próprias famílias. O cientista político ainda faz uma observação das alternativas para alcançar a geração de jovens. Você precisa de uma transformação de pelo menos 20 anos na memória desses jovens. Eu costumo citar um jornalista, genial jornalista inglês chamado Chesterton, que ele diz o seguinte, que diante do abismo só há um passo a dar, é para trás. E exatamente é na memória que nós temos que fazer esse passo. Eu honestamente chego a concordar quando diz que não precisa se escrever mais nada, não precisa se relatar mais nada, é preciso, na verdade, revisitar os clássicos, revisitar a memória e revisitar a nossa memória histórica que foi construída e que estão nos museus, quando eles não se queimam.